Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live Leitura Zen. Hoje eu tô com uma camada dupla, tô com a minha blusa aqui por baixo, por isso que eu tô parecendo bem grande até, né? Eu coloquei o kimono por cima da blusa, porque tá bem frio aqui. E ó que eu não sou friorento, hein? Mas hoje realmente tá gelado aqui, tá bem gelado, né? Boa noite, Alexandre, tudo bem contigo? Bem-vindo aí. Espero que você esteja quentinho. Kelly, boa noite também, seja bem-vinda, né? Espero que você esteja quentinha também, Kelly. Pessoal, como vocês sabem, né? E como eu sempre digo, essas lives que a gente vem fazendo aqui são uma forma da gente abrir os portões do Bushinge a todos, para que todos possam estar aqui no Bushinge, possam estar praticando conosco, né? E de uma forma muito democrática, de uma forma muito aberta, né? É... Boa, Alexandre, no quentinho aí. Então, Virgínia, boa noite, tudo bem contigo também? Outra que eu espero que esteja quentinho aí. Se bem que eu não sei se todo mundo que está vendo aí, se está em locais que está fazendo frio. Se bem que eu acho que está fazendo frio em tudo quanto é canto. Mas bem. E como eu sempre falo, pessoal, sintam-se à vontade para comentar, para perguntar, concordar, discordar. Normalmente o pessoal fica tímido, não vejo ninguém discordando, concordando, etc e tal. Mas tudo bem, sintam-se livres, né, para interagir aí da melhor forma que quiserem. Sintam-se livres para compartilhar esses vídeos, rever esses vídeos. Acho que é bem importante, né? Às vezes colocar alguns vídeos em paralelo, né? Outras leituras, às vezes tem coisas aqui que a gente está falando que lá no Mente Zen, Mente de Principiante, a gente já tinha discutido um pouco. Ter esse ponto aí eu acho que pode ser bem bacana. E como não poderia deixar de ser, estamos aqui na leitura do Dharmapada, né? A minha edição aqui é da LPM Pocket. Acho que eles não estão editando mais, né? Mas encontra-se essa versão aqui para comprar em sebos, tal. Acho que de maneira até que bastante fácil. E hoje vamos ter um capítulo que é bem interessante, né? Buda não tinha muitas papas na língua. Ele não tinha problemas em falar às vezes algumas realidades, né? E o título desse aqui é interessante, dos tolos, né? E quem que é o tolo aqui no caso, né? Antes de começar a leitura, eu acho bom a gente entender isso. Tolo é aquele que não entende o Dharma. Como assim não entende o Dharma? Não entende o Dharma significa não entende o budismo? Não. A pessoa pode até entender muito de budismo, saber todas as histórias do budismo, saber todos os nomes do budismo, todas as práticas de todas as escolas, de todas as tradições, toda a história de como todas as tradições, ter lido todos os sutras e ainda ser um tolo. Pois conhecer o Dharma é conhecer a realidade como ela é. Somos todos tolos, pois vemos a nossa percepção sobre as coisas e não as coisas como elas são. Quando vemos as nossas percepções, que é impossível de não ser vista, mas também vemos aquilo que está além da nossa própria percepção, além do nosso próprio entendimento das coisas, e eu vou discutir isso um pouco aqui mais adiante, daí sim deixaremos de ser tolos. Então vamos para a leitura, pessoal. Capítulo 5 dos tolos. Longa é a noite para quem vela, longa é uma légua para o cansado, e longo é o sansara para os tolos, que não sabem o Dharma excelso. Então ele começa aqui, né? Buda começa no primeiro verso aqui, ele já está falando
sobre o que é o tolo. Ele parte com a definição. O que é o tolo? O tolo, então, é aquele que não conhece o Dharma. Não conhece o Dharma excelso, né? E é aquilo que eu falei, da mesma maneira que, né, nós somos seres condicionados, né? Isso é bem importante a gente entender, né? Nós temos esse condicionamento. Então, né, o mesmo condicionamento que faz com aquele que vele que a noite passe de maneira longa e aquele que está cansado que a légua seja muito distante, assim também o tolo, ou seja, aquele que não conhece o Dharma excelso, ou seja, o supremo Dharma, né? Ou seja, essa verdade última, para ele o samsara, essa roda de sofrimento, também é longa, né? Se pela vida não acharmos alguém como nós, ou melhor, sigamos sós e decididos. Não há companhia nos tolos. Né? Esse é um ponto assim, né? Isso quer dizer que eu vou me fechar para todo mundo? Não. Aliás, o nosso caminho é um caminho de compaixão. É um caminho de compreensão. Agora, por muitas vezes, nós temos essa dificuldade de entender o tolo pelo tolo. Inclusive, entendermos nós mesmos como tolo. Novamente, o tolo é aquele que não conhece o Dharma. Não, e de novo, insisto, e não confundam que não conhecer o Dharma signifique não conhecer o budismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, não há companhia no tolo, pois o tolo, ele não tem nem interesse pelo Dharma, inclusive. Ele não tem um interesse de ir além da própria percepção. Ele é viciado na própria percepção. Né? E por ser viciado, condicionado e totalmente entregue à própria percepção, ele vai cometer erros após erros, vai se manter no samsara. E a companhia com esta pessoa, não de estar junto, mas de seguir essa pessoa, de acreditar nessa pessoa, nos leva a esse mesmo comportamento, a essa mesma ideia. Né? Os Budas são professores dos demônios e dos deuses. Nós temos que entender isso. A nossa prática deve ser uma prática tal que nós vamos conseguir, inclusive, ensinar os deuses. Pois os deuses também são tolos. Eles também acreditam na sua visão condicionada de mundo. Eles também não reconhecem ou não entendem o Dharma excelso. Né? Então, esse é o grande ponto do budismo. Esse ponto de não há companhia, é por isso que nós budistas somos aqueles que tomamos como maior tesouro, né, Buda, Dharma e Sangha. Buda é justamente o estado de despertar. É justamente conhecer este Dharma. Dharma é justamente essa verdade. Essa verdade que está além da minha percepção. E Sangha é justamente a comunidade daqueles que já despertaram, daqueles que conhecem esse Dharma, conhecem essa verdade. Essa é a companhia do budista. Né? É assim que se reconhece um budista. Como que eu faço para me tornar um budista? Tome refúgio em Buda, Dharma e Sangha. O que significa tomar refúgio em Buda, Dharma e Sangha? A qualquer momento, a qualquer dificuldade, a qualquer desafio, eu levo em consideração a verdade, a absoluta verdade.
não a verdade que eu entendo, não a verdade que eu gostaria, não a interpretação que eu tenho, mas a verdade que vai além daquilo que eu consigo perceber, que vai além daquilo que eu consigo descrever. É nisso que eu vou confiar, é nisso que eu vou me pautar. Essa é a sabedoria perfeita que guia a vida daqueles que se propõem a serem budistas. E por isso que um budista não encontra companhia no tolo. Nós não podemos confiar no tolo ou nas tolices, inclusive esse tolo sendo nós mesmos. Né? E o próximo estrofe já vai exemplificar muito bem isso. São meus filhos e meus bens. Com isso, o tolo se angustia. Como? Nem nosso eu é nosso. Por que então filhos? Por que bens? O tolo que não conhece o Dharma excelso, essa pessoa, ela tem como base do seu ser os 3 venenos, os 3 kleshas, que são quais? A ilusão, ou a nossa ignorância, o desejo, ou nosso apego, e a raiva, ou nossa aversão. Eu não estou dizendo aqui que nós não somos apegados aos nossos filhos. Nós somos, é claro que eu sou. Que nós não amamos os nossos filhos. Desapego não é ser indiferente ao nosso próprio filho, não é ser indiferente ao nosso próximo, não é ser indiferente a nós mesmos. O que quer dizer, então, esse apego? Esse apego é um apego ao nosso entendimento do que é o nosso filho, do que é o nosso bem, do que é a nossa vida. Aí que mora a grande dificuldade, aí que mora nós estarmos presos ao samsara. Né? Então, o tolo, por não conhecer o Dharma excelso, ou seja, ele não entende que os nossos pensamentos, as nossas percepções são algo condicionado. Eles acham que são a verdade. O tolo toma o nosso próprio entendimento do mundo como a própria verdade, e não a verdade em si. Essa verdade que é imensurável, né? Intangível. E por quê? Né? Porque nós acreditamos no nosso próprio pensamento, acreditamos no na nossa própria percepção. Né? E por isso nós tomamos como meus filhos, meus bens. Né? Nós não entendemos como todas essas coisas e nós mesmos, nossos próprios sentimentos, são todos condicionados. E por isso vivemos nessa roda de insatisfação, nessa roda de sofrimento. E daí Buda vira e fala, né? Nem o nosso eu é nosso. O que isso quer dizer? Né? As pessoas se confundem muito com o conceito de anátema. Anátema é o conceito de não eu no budismo. Né? E o pessoal toma assim, é uma coisa lúdica, é que somos todos um. Não, não é isso. Buda vai explicar que um ser humano ele é constituído por 5 elementos, que nós chamamos de 5 agregados. São esses 5 agregados o quê? A forma ou as características que nós temos, as nossas sensações, as nossas percepções, as nossas vontades e a nossa própria consciência. E Buda daí vai explicar que todos esses agregados são vazios. Vazios de quê? Vazios de uma essência ou vazios de uma independência. O que isso significa? Nenhum desses 5 agregados é detentor de uma vontade própria, de uma existência própria. Esses 5 agregados são condicionados. Nós não escolhemos nascer. Nós não escolhemos que vamos envelhecendo. Nós não escolhemos que morremos. Nós não escolhemos que renascemos. Nós não escolhemos nada disso. Nós não escolhemos que a gente fica com raiva. E nem escolhe quando a gente ri.
Tudo isso é condicionado. É condicionado pelas nossas experiências, é condicionado pelas causas, que nós chamamos de causas e condições no budismo, né? E isso tudo vai vir com o nosso karma. Assim, a nossa ignorância é achar que quando eu rio ou quando eu choro, sou eu. Não, é um condicionamento. É uma condição que me levou àquilo. Daí começa a surgir a nossa compaixão. Entender que todos os seres são condicionados. Do ato mais bondoso ao ato mais vil são atos condicionados, né? Então, se nem o nosso eu é nosso, ou seja, se nenhum desses nossos elementos que nos constituem é capaz de, por conta própria, virar e falar assim: quer saber? Vou ser feliz a partir de agora e vou ser simplesmente feliz. Isso não existe, ninguém é capaz disso. Porque a nossa felicidade depende de condições, né? Se fosse assim, seria muito simples. Esse é o segundo sutra que Buda proferiu, né? Que é o Sutra sobre Anatma. Ele fala, se fosse isso, se algum dos nossos agregados não fosse vazio, ou seja, fosse independente, fosse uma essência independente, ela poderia, de determinado momento, simplesmente escolher e falar assim: quer saber? Eu vou ser desperto. Quer saber? Eu não vou mais morrer. Quer saber? Eu não vou mais envelhecer. Porém, não é assim que funciona. Nós envelhecemos, queiramos ou não. Nós vamos morrer, queiramos ou não. Esse é o grande ponto. Nós somos seres condicionados. Compreender isso é essencial para deixarmos a tolice de lado. O tolo que vê a tolice, por isso se equipara ao sábio. Mas o tolo que se crê sábio, este sim chamo de tolo. Ou seja, é aquilo que eu estava falando. Todos nós temos esses agregados. E não é por reconhecer esses agregados e entender que esses agregados nos tornam tolos, nos tornam condicionados, que nós deixaremos, né? Assim, eu sou sábio porque eu vi isso, né? Não, quando eu reconheço isso e eu entendo isso muito profundamente, daí sim, né? Ele vai se equiparar ao sábio, né? Por quê? Porque agora eu entendo o Dharma excelso. Eu entendo que é impossível eu eliminar o meu condicionamento. Eu vou seguir chorando quando houverem as condições de choro. Eu vou seguir rindo quando houverem as condições. Quando houverem, não, né? Eu estou cometendo um monte de erro hoje, né, gente? Mas bem, desculpa. Quando houver condições para o riso. Mas, agora, eu entendo a minha verdadeira natureza. Eu entendo o meu verdadeiro condicionamento. E quando eu observo isso, eu sou capaz de dizer: isso aqui é o meu condicionamento. Isso aqui é impermanência. É assim que isso funciona. E como que eu vou agir? Então eu vou conseguir agir de maneira sábia, seja no riso, seja no choro. Já, né, o tolo que se crê sábio, a pessoa que fala: eu sou um desperto, eu sou um iluminado, eu sou um ser perfeito, esse sim é um tolo. Esses são os deuses que eu falei que os Budas tomam como alunos, né? Um Deus nada mais é do que um ser que se crê sábio, que se crê detentor de poder. Por alguma condição ele se crê nisso. E por se crer assim, ele não vê necessidade de entender o quão condicionado ele de fato é. E segue no samsara, segue sofrendo, né? Porém não, os Budas, eles se entendem, eles sabem que eles são tolos, né? Por isso que no Lankavatara Sutra tem uma parte muito, muito interessante que diz: só existem Budas, pois existem tolos. Se não fosse a tolice do condicionamento, nem Buda precisaria existir. O Buda só existe com a tolice, que precisa identificar um Buda, porque sempre se manterá tolo.
né? A nossa condição é essa. Mesmo se por toda uma vida o tolo frequentar o sábio, nunca perceberá o Dharma, tal colher que não sabe a sopa. Não adianta o tolo estudar muito, ser erudito, etc. e tal. Se ele não estiver sendo capaz, ou se ele não estiver se preparando para observar além das próprias coisas, além das próprias formas, além dos próprios agregados, ele nunca deixará de ser tolo. É o que diz o Sutra do Coração. Quando Kanzeon Bosatsu, praticando profundamente Dhyana, percebeu a vacuidade dos 5 agregados, ou seja, ela percebeu que todos os agregados são condicionados, ela entendeu Prajnaparamita, sabedoria perfeita. E daí sim consegue despertar e explicar para Shariputra o que é Prajnaparamita. É isso que a gente está recitando lá. Essa é a essência da essência da prática da sabedoria perfeita. Eu percebi a minha tolice, percebi o condicionamento de mim mesmo. Sem isso, não adianta eu estar visitando, posso ser aluno direto de Buda, que não vai adiantar. Mesmo se por breve momento o sagaz frequentar o sábio, logo perceberá o Dharma, como a língua que sabe a sopa. Já o sagaz, aquele que procura vividamente o Dharma, que procura vividamente essa verdade, ele conseguirá ir além, ele conseguirá compreender a vacuidade dos seus próprios agregados. Vai conseguir perceber Prajnaparamita de maneira rápida. Seguem os tolos, ignorantes, como inimigos de si próprios, praticando os atos malignos, cujos frutos serão amargos. Como o tolo é condicionado e não se percebe condicionado, ele se torna uma presa fácil do próprio condicionamento. Então ele vive ao sabor das condições. Ele é como um barco à deriva, que vai para onde a maré quer. Então, indubitavelmente, vão ter momentos, que são os momentos de tempestade, no qual ele vai agir de maneira má, de maneira maligna, que vai gerar maus frutos. Esse é um dos maiores. Por que eu devo então reconhecer que eu sou um tolo? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Ora, porque não é uma prática só por mim, é uma prática por todos. Eu serei capaz de não ferir os outros quando eu for capaz de domar o meu próprio eu, inclusive, o meu próprio condicionamento. Não serão bons aqueles atos dos quais nós nos arrependemos e cujas consequências vemos com a face banhada de lágrimas. O tolo, por não se perceber condicionado, por acreditar extremamente em si mesmo, como eu disse, é esse barco à deriva. E acaba, porventura, magoando os outros e gerando o arrependimento e as lágrimas, gerando a insatisfação. Serão sim bons aqueles atos dos quais não nos arrependemos e cujas consequências vemos só com prazer e alegria. Já aquele que entende o próprio condicionamento, por se saber tolo, por se saber ignorante, por entender o próprio condicionamento, sabe escolher, é o capítulo 2 também, que fala da vigilância, né, aqui do Dhammapada. Ele sabe ser vigilante, ele sabe aonde está a tolice dele e sabe decidir com sabedoria, né, por onde ele vai. Ele não é mais um barco à deriva. Como Mel, considera o tolo maus atos ainda sem frutos, mas frutificando tais atos, o sofrimento o tolo alcança. O tolo, ele não consegue, ele não é capaz de ver muitos lances à frente das ações dele. Então ele vê aquele momento, aquela ambição e ele fala, eu preciso disso para ser feliz, por causa daquelas condições que se imporam. E ele acredita que aquilo é um mel, que se torna fel no futuro, né? Mês após mês, com um capim,
Comem os tolos a comida. Não valem 1/16 dos que compreendem o Dharma. A tolice é tão grande que na época de Buda, alguns ascetas acreditavam que se só comessem capim, eles conseguiriam algum tipo de despertar espiritual. A mesma coisa acontece todos os dias, até hoje, né? Nem que seja comer o capim simbólico, né? Então as pessoas têm crenças absurdas e vontades absurdas, desejos de mundos absurdos, né? Essas pessoas são tolas e estão presas em sua tolice. E não chegam nem aos pés daquele que teve um breve vislumbre sobre o que o Dharma é, ou seja, sobre o que essa verdade última é. Os maus atos, logo que feitos, não coagulam como leite, perseguem o tolo queimando como brasa embaixo das cinzas, né? Igual esses dias frios, eu acendi uma fogueira e tal, e é engraçado isso. Forma a cinza e a brasa que fica debaixo. A cinza forma um isolante térmico e a brasa fica acesa lá debaixo dessa cinza por muito tempo. Se você remexe, volta a ficar quente tudo de novo, né? A tolice persegue o tolo, né? O mau ato persegue o tolo. Porque ele é incapaz, inclusive, de enxergar esse mau ato. Porque ele é condicionado, né? Então, o mau ato dele vão gerar novas condições que prejudicam a vida dele novamente, que vão gerar novas condições. Então, entra assim um ciclo vicioso. E é isso que nós chamamos de samsara. Essa é a prisão do samsara. Apenas para o próprio infortúnio, o tolo obtém saber e fama. Destroem estes sua sorte, dissipando sua cabeça. O tolo, ele procura sabedoria, ele procura fama, ele procura riqueza, não para se libertar, né? Mas ele atende à ambição dele porque é o que a condição está impondo para ele, né? Se nós tivéssemos as condições corretas, nós também estaríamos nos engajando em uma corrida espacial bilionária sem sentido. Nada contra a exploração científica do espaço, mas essa medida de egos que a gente está vendo é estranha e passível de críticas, né? Então, essas conquistas do tolo são só para satisfazer a sua própria tolice e acumula essa tolice. O sábio toma decisões de uma outra maneira. Deseja renome infundado, preeminência entre os noviços, autoridade sobre as celas e doação de alheios parentes. O tolo, né? Ele tem todos esses desejos, ele tá, é isso que a gente chama lá do apego, são esses os 3 venenos, né? A todo momento vem esse condicionamento e ele fala: o que eu preciso para ser feliz? Eu preciso de fama, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de pessoas me aplaudindo, eu preciso de riquezas, eu preciso ir para o espaço, eu preciso passar os 100 quilômetros de altura, eu preciso ir para Marte, eu preciso do quê? Enquanto isso o mundo está queimando. Enquanto isso a gente vê as florestas queimando, o frio que está vindo aqui, enquanto isso lá no norte um calor que está matando pessoas, enquanto isso na Europa enchentes, na China enchentes, enquanto isso a gente está destruindo o nosso próprio mundo, né? Tudo pela tolice, porque nós seguimos cegos esses nossos desejos, ao invés de agir com sabedoria, respeitando a natureza, respeitando o nosso mundo. Que pensem que fiz tudo só, os leigos e os monges já sábios, no que se faça ou não se faça, que dependam sempre de mim.
Tal é o pensamento do tolo. Seus desejos e orgulho crescem. O tolo, ele sempre precisa estar alimentando isso, porque essa condição é insaciável. Como eu disse, né, no que ele satisfaz uma primeira condição, a outra condição já vem logo na rabeira. E assim por diante. Então ele só vai acumulando essa tolice. E ele só vai aumentando esses desejos dele, porque ele não encontra a felicidade e ele segue perseguindo, né, nessa perseguição vazia, né? E por isso essa atitude obsessiva e acumulativa. Um caminho leva ao acúmulo, outro é o que conduz ao nirvana. Isto sabendo ser verdade, que o monge, aluno do desperto, não se compraza só com honras e estime sim o isolamento. Ou seja, todos aqueles que querem ser verdadeiros alunos de Buda, nós temos que entender o que o nosso condicionamento deseja e saber separar esses desejos condicionados das necessidades das não necessidades. Esse é o caminho. E de novo, a gente volta para o capítulo 2 aqui. Revejam depois o capítulo 2. Esse aqui. A não negligência, ou a vigilância. E essa é por isso que é tão essencial isso para nós, que desejamos ser verdadeiros alunos da seta. Pessoal, espero que tenham gostado. É um capítulo muito bom. Dhammapada é difícil, né? Todos os capítulos são muito bons. São essenciais, né? Eu já falei aqui, toda noite eu leio um capítulo do Dhammapada. Ele é um guia fantástico. Leiam com diligência, procurem exprimir o verdadeiro significado dele, né? Acho que é muito importante, tá? E daí, pessoal, se não há nenhum outro comentário, nenhuma dúvida aqui, lembrando que vocês podem deixá-los depois que a gente responde, sem problemas. Vou pedir para que todos juntem as palmas das mãos para fazermos o encerramento. Niga waku waku no kudoko motemani kuisani oyoboshi Morirato shujo tomi nakutomo ni butsudo jozen koto Oho Jiho sanshi shifu Shisombu samokosa Moko hoja horumi. Que os mestres dessa prática se espalhem por todos os cantos do universo, beneficiando incontáveis seres. Muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira, um ótimo resto de semana e até a próxima. Obrigado.